Boa noite a todos aspirantes e psicanálise em formação. Sejam todos bem-vindos mais a um módulo 4, que é a interpretação dos sonhos da obra de Sigmund Freud. Hoje daremos início, a uma leitura científica que trata dos problemas dos sonhos. Lembrando que Freud está trazendo uma narrativa dos sonhos a partir do inconsciente, sendo que já havia na época de Freud literaturas da parte da religião e de outros saberes acerca dos sonhos. Freud está trazendo uma narrativa dos sonhos a partir do inconsciente. Quero deixar bem claro para vocês, a proposta da psicanálise é dialogar, trazer uma narrativa, sempre a partir do inconsciente. Vamos falar de divórcio. Tudo bem, assistência social vai falar, psicologia, psiquiatria. A psicanálise vai trazer uma outra narrativa, sempre a partir do inconsciente. Então, eu convido aos aspirantes, aos psicanalistas que estão aqui nessa nova proposta, na página 39 do volume 4, Interpretação dos Sonhos, 1900. Lembrando que esse livro do Freud era uma aposta de introdução à psicanálise. E Freud não teve tanto retorno assim, isso deixou ele extremamente frustrado, tá bom, gente? Nesse período ele já queria o reconhecimento da psicanálise como ciência, tá? Mais à frente, lá no mal-estar, já depois do mal-estar, totem e tabu, quer mais que a psicanálise seja uma ciência, ele não quer mais que ela esteja na mão da universidade, do sacerdócio, né? E nem tampouco na mão da ciência. Propriamente dita, quando ele fala de ciência, medicina, psicologia, ele desiste dessa ideia, ele ganha um prêmio Nobel nesse período de literatura, de que reconhece que Freud realmente tem uma escrita realmente que fala, que ele escreve bem, porém ele desiste de reconhecimento, desiste de prêmio, e ele deixa no final da vida, na obra dele, lugares que a psicanálise não queria estar, e que infelizmente hoje estão tentando colocar ela dentro do sacerdócio, igreja, dentro das universidades e da própria ciência. Para quem tem o livro na mão, nas páginas que seguem, apresentarei provas que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos. E que, quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida no ponto designável das atividades mentais vigília, da vida de vigília. Esforçar-me ainda por elucidar os processos que se devem à estranheza e obscuridade dos sonhos, e por deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas por cuja ação concomitante ou mutuamente oposta aos sonhos são gerados. A essa altura, minha descrição interromperá, pois atingido um ponto em que o problema dos sonhos se funde com os problemas mais abrangentes, cuja solução deve ser abordada com base no material de outra natureza. Freud está dizendo aqui, olha só, a questão dos sonhos é complexa, é um mistério, é isso que ele está trazendo aqui para todos nós. A questão dos sonhos é algo, o sonho em si, ele é complexo, mas ele se funde com a psique, ele se funde com as questões do dia a dia do humano. E Freud vai dizer, olha só, tem questões aqui do sonho que sofrem influência das forças psíquicas. Tanto é que, quando o sujeito acorda, o sonho já está contaminado.
Por isso que o analista ele não se atreve a interpretar o sonho. O sonho está contaminado pelas emoções e sentimentos do sujeito. Está contaminado. Os sonhos em si, quando o sujeito acorda, a mensagem real do sonho ficou. E ele insiste em falar. A gente vai ver isso mais à frente, o sonho que se repete. Deixar o sonho falar por si só, o sujeito não deixa. Ele contamina, é aquilo que a gente fala na psicanálise lacaniana, Deus é real. Não, Deus é bom. Pronto, contaminou Deus. Deus é real. Para nós analistas, tá bom, ele é real. Para que eu falo que ele é bom? Eu estou colocando aqui uma fantasia edipiana em um ser que a minha capacidade mental cognitiva não alcança. Assim é um sonho. E o Freud está dizendo, olha, isso aqui não é fácil, isso aqui é um mistério. Ainda é um mistério, é um campo de atuação da clínica psicanalítica freudiana. Só que o sonho é do sujeito. Quando o sujeito acorda, ele contamina o sonho. Eu acho, não, mas deixa o sonho falar com você. O sonho fala. O sonho fala por si só. Apresentarei à guisa de prefácio uma revisão do trabalho empreendido por autores anteriores sobre o assunto, bem como a posição atual dos problemas dos sonhos no mundo da ciência. Visto que o curso de meu exame não terei muitas ocasiões de voltar a esses tópicos, pois apesar de muitos milhares de anos de esforços e compreensão científica dos sonhos, progrediu muito pouco. Fato que genericamente aceito na literatura, que parece desnecessário citar exemplos para confirmá-lo nesses escritos, dos quais consta uma relação ao final de minha obra. Encontra-se muitas observações estimulantes e uma boa quantidade de material interessante relacionado com o nosso tema, porém pouco ou nada se aborde a natureza essencial dos sonhos ou ofereça uma solução final para qualquer de seus enigmas. O sonho é um enigma. Tanto é que Freud, quem tiver um Peter Gay, vai ver no primeiro capítulo que Peter Gay fala, as pessoas interpretaram Freud errado. Freud não está preocupado com Édipo. Freud está voltado para o enigma que é a esfinge. O sonho é uma esfinge, o sonho é um oráculo. E Freud deixa aqui claro, isso aqui é um enigma. Não há como definir, não há como decifrar o sonho. Porém, é uma porta de entrada para o inconsciente. Até porque o sonho é atemporal. O próprio Jung vai falar isso. Sonho é atemporal. E menos ainda, é claro que passou para o conhecimento dos leigos estudiosos. Talvez se possa indagar qual terá sido o ponto de vista adotado em relação aos sonhos pelas raças primitivas dos homens, que efeito os sonhos teriam exercido na formação de suas concepções do mundo e da alma. E esse é o assunto de tão grande interesse que só em extrema relutância me abstenho de abordar nesse sentido. Devo encaminhar meus leitores às obras padrão. Aí ele começa a citar aqui, né, os livros que ele consultou na época. No final do volume 5 tem lá toda a bibliografia que ele consultou para poder escrever essa obra. Mas, André, por que Freud escreve uma obra sobre sonhos?
para acessar o inconsciente através dos atos falhos, é através do X, que são as brincadeiras, e o sonho. Numa brincadeira, alguma coisa escapa do inconsciente. Né? Em um ato falho, Lacan vai dizer que o ato falho nada mais é de que uma palavra perfeita. E o sonho. Que é coisa mais verdadeira que fala com o sujeito que é o sonho? O sonho está falando com o sonhador. Porém, está falando de algo presente, passado e futuro. Tem noção o que é isso? O teu inconsciente fala do passado seu ou da sua família, dos seus ancestrais, com você aqui, sendo que muitas vezes já estão mortos? Por que o teu inconsciente está fazendo isso? Por que ele está mexendo em coisas que você não estava lá? Ele fala do que está acontecendo agora no presente e ele fala do futuro. Então, vamos parar para analisar. O sonho é uma viagem no tempo? Uma viagem no tempo dentro da minha própria psique? Como é que é isso? Eu estou aqui, sonho com o que vai acontecer em 2050, sendo que eu sonhei com uma árvore, sonhei com um grupo de pessoas, essas pessoas não nasceram, essa árvore não foi plantada, mas no seu sonho essa árvore aparece. E quando chega em 2050, você está debaixo de uma árvore, conversando com um grupo de pessoas que no seu sonho, na época em que você sonhou, elas não eram nascidas, seus pais ainda não se conheciam, a árvore não havia sido plantada. Como é que é isso? Só tem um problema aqui. Freud vai dizer que o sonho é fruto de um desejo. Eu estou desejando. E Lacan vai dizer que quem está desejando está invocando. Eu estou invocando o futuro, o passado em que eu não estava, o presente que eu não estou tendo noção e o futuro que não aconteceu, mas para mim já aconteceu. Como é que é isso? O que nós somos de verdade? Quem somos nós? O Jung vai dizer que nós somos deuses. Né? Passado e presente e futuro se encontram ao mesmo tempo nesse lugar. E nós somos deuses. E Freud piora essa situação. Você, Ivo, você desejou tudo isso. Você desejou saber o que aconteceu lá atrás com a sua família. Você não era nem nascido, você era nem projeto de gente. Você sonhou talvez com a sua bisavó, com a sua tia-avó, com a sua tria-avó. Como é que é isso? Você está aqui no presente e voltou no passado? E você está aqui no presente e você acessa o que está acontecendo com você, com os seus e com alguém distante. Você está aqui no presente e acessa um lugar que não existe, mas você quer, detalhe, você quer que exista. Isso aqui é assustador. E esse lugar vai existir porque você quer. Que é isso, André? Desejo é isso. Desejo materializa o que não existe. Acrescentei apenas só o que poderemos apreciar e a ampla gama desses problemas e especulações quando tivermos tratado a tarefa que aqui se coloca diante de nós, a interpretação dos sonhos, página 40. A visão pré-histórica dos sonhos, aí ele foi longe, né? Ele foi lá atrás,
lá atrás mesmo, né? Olha que ele coloca. A visão pré-histórica dos sonhos, sem dúvida, ecoou na atitude adotada para com os sonhos pelos povos da antiguidade clássica. Aqui ele está falando já do oráculo. O oráculo previa o que ia acontecer daqui a 1000 anos. O oráculo previa as questões sociais, sociopolíticas, familiares, as questões urbanas. Olha onde Freud foi. Eles acreditavam com o axiomático que os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos, dos quais acreditavam que constituiu revelações dos deuses e demônios. Então, ele vai na religião. Na religião, os sonhos têm o nome de oráculo, de revelação, profecia, vidente, né? Ele está fazendo aqui uma viagem profunda. Eu estou resumindo aqui a pesquisa do Freud, e que eu também vou fazer com vocês dentro daquela literatura humilde e simples que eu apresentei no grupo essa semana. Não foi uma literatura pequena, humilde, simples. Ali está a minha pepeta, com meu lencinho sujo do lado, né? Então, para a religião, o mundo era regido pela religião, pelos símbolos, né? Quando entra um símbolo é para empobrecer a palavra, o sujeito não consegue falar e precisa de símbolos. Daí estamos voltando à era primordial hoje, né? Vemos isso pelas redes sociais. Os símbolos estão substituindo a palavra, ou seja, o humano está ficando pobre de palavras, né? Até que os filósofos falam, quando eles retiram a palavra e colocam os símbolos, é porque a humanidade já estava pobre da palavra. Os símbolos era para substituir a palavra. E não é isso que a gente está vendo nas redes sociais. Você pergunta bom dia para a pessoa, ela coloca uma carinha, né? Feliz ou não feliz, não viu bem. A pessoa coloca o sentinela, né? Não há mais um bom dia. Perceba que a palavra escrita ela está perdendo campo e está ganhando lugar para o primitivo. A caverna de Platão está voltando, né? Estamos voltando à caverna de Platão. A coisa está ficando séria, gente. Então, para a religião, o sonho era um presságio. Quem puder ver o filme Presságio, não é um filme que que nós vamos passar amanhã para vocês como atividade de fechamento do curso do dia 14, não. Quem puder veja presságio. O sonho para a religião era um presságio, era uma profecia, era uma revelação, era um oráculo. A Jung fala, mas está dentro da gente? Não está fora? Está dentro? Jung complica tudo, mas o oráculo habita em nós. A revelação habita em nós. O presságio habita em nós. O Jung acaba com a festa da religião. Não tem nada lá, tá tudo aqui. Por isso que muita gente, quando vai estudar Jung à luz da ciência, alguns abandonam a religião. Porque ele fala, não tem nada lá, tá tudo aqui. E olha o que ele continua dizendo. Mas é que é os teus demônios, né? Aonde o Jung vai falar as sobre-luz, né? As minhas trevas são os meus demônios.
tive um pesadelo. Não, você sonhou com você. Você teve um ataque histérico. Porque o pesadelo nada mais é que o filme de terror. E o filme de terror é o quê? É uma base histérica. Todo filme de terror, todo filme de psicopatia é, na verdade, uma projeção histérica da criança e da mulher adulta. O pesadelo nada mais é que um terror histérico. Que foi com você mesmo que você sonhou. Foi com as suas perturbações de ordem histérica. Não havia dúvida, além disso, de que para, aquela, para aquele que sonhava os sonhos tinha uma finalidade importante, que era, via de regra, predizer o futuro. Só que o Freud e nesse ponto o Jung concorda. O sonho não fala do futuro. O sonho revela o passado e o presente. Só que para os antigos, o sonho era só para falar do futuro. O Freud e nesse ponto o Jung se encontram, não. Eu estou aqui, mas eu sonhei com pessoas que nem mais estão vivas. Por que eu estou sonhando isso? Por que estou desenterrando? Não, é você que está desenterrando. Mas a questão é, só é uma invocação. Ninguém contou o que aconteceu na minha família. Eu estou sonhando? Ninguém contou o que aconteceu com os meus avós. E eu estou sonhando? Ninguém contou qual é o segredo dessa casa. E eu estou sonhando? Não, você está desejando. E quando você deseja, você está invocando. Então, ele vai dizer aqui, essas forças psíquicas vai desenterrar. Vai desenterrar. A extraordinária variedade do conteúdo dos sonhos e a impressão que produz dificultava, todavia, ter deles qualquer visão uniforme e tornava necessário classificá-los em numerosos grupos, subdivisões, conforme sua importância e fidelidade. A posição adotada perante sonhos por filósofos isolados na antiguidade dependia naturalmente, até certo ponto, da atitude destes em relação à adivinhação em geral. Das duas obras Aristóteles que versam sobre sonhos, eles já se tornaram objeto de estudo psicológico e formam as referendas obras que os sonhos não são enviados pelos deuses e não são de natureza divina, mas que são demoníacos, visto que a natureza é demoníaca e não divina. Vamos explicar isso aqui. Por que a nossa natureza é demoníaca? Vamos no grego. Demônio em grego, no sentido etimológico, a palavra demônio em grego é tentação. É desejo carnal. É prazer. É lascívia. É loucura. Então, quando os gregos falam o demônio que habita em mim, o demônio que eu sou, eles estão falando dos desejos carnais. A tentação que habita em mim. Quando o livro de Tiago fala de demônio, não está falando de uma entidade, está falando de nós. Tiago vai pegar emprestado essa etimologia, esse texto grego. A palavra demônio é tentação, é prazer, é provocação, é lascívia, é sedução, é desejo carnal, ardente. Então, o sentido da palavra demônio para os gregos, que é muito claro para eles isso, eles não acreditavam nessa questão de um ser, mas falava da carne.
A palavra carne em grego é demônio, tentação. Ai, mas esse sorvete está sendo uma tentação. Está sendo um demônio esse sorvete, né? Então, calor, a vontade de tomar uma geladinha é uma tentação, não é? Tô mais vontade de tomar uma Heineken agora. Meu Deus, que calor do inferno. Isso é o demônio. Não fora, dentro. Vontade de fazer um sexo pesado, beijar uma boca e virar a noite. Isso é um demônio. É isso que Freud está falando que os gregos via. O demônio não é uma entidade, somos nós. Nós somos o nosso próprio demônio. A posição. Vamos lá. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora este verdade, seja afim do divino. Olha o que Freud fala. Os sonhos não é algo da parte divino, é do humano, porém também é divino. Olha o que ele fala, gente, olha que coisa maravilhosa. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora este, verdade, seja afim do divino. O que é divino? O que Freud está dizendo? Por que o sonho é classificado como algo divino? É algo atemporal, é algo que existe ali uma onipotência. Ninguém tem controle do seu sonho. Como é que é isso? Você está dormindo, sonha que vai entrar numa rua, vai encontrar com uma pessoa e você acorda, não lembra. Daqui a pouco você daquela rua, daquela pessoa. E aí? O problema é que você desejou encontrar com aquela pessoa. Tem um livro de uma psicanalista francesa, Manoni, que ela diz que existe já algo definido nas nossas vidas no inconsciente, que é chamado de destino. O nome do livro, quem quiser adquirir, O Inconsciente e Seus Destinos. Quem tiver coragem para ler, né? Vai achar esse livro na estante virtual. Define-se os sonhos como atividade mental de quem dorme, na medida em que esse esteja adormecido, ou seja, aí vamos entrar na mitologia grega de novo, vamos entrar em hipnos, você em estado de sono profundo, você está hipnotizado, você está em estado de hipnos, ou seja, você está no mundo de hipnos, você está hipnotizado, naquele estado de que você fica entre o mundo do acordado e o mundo dos sonhos, você está se auto-hipnotizando. Aristóteles estava ciente de algumas características da vida onírica. Sabia, por exemplo, que os sonhos dão uma construção ampliada aos pequenos estímulos que surgem durante o sono. Os homens pensam estar caminhando no meio do fogo e sentem um calor enorme quando há apenas um pequeno aquecimento de certas partes. Página 41. E dessas circunstâncias infere ele a conclusão de que os sonhos podem muito bem revelar o médico os primeiros sinais de algumas alterações corporal que não tenha sido observada na vigília, ou seja, o sonho vai revelar às vezes um adoecimento
vai dar algo simbólico no sonho, vai trazer um simbolismo, porque a linguagem dos sonhos é uma linguagem da ordem dos símbolos, por isso o Lacan e o Jung são ricos na questão da linguística, da semiótica, que vai transitar desse universo dos símbolos. Eu sei que estava queimando o pé, mas será que não é um adoecimento dos pés? Senti que estava fervendo a minha barriga e o caldeirão. Será que não é um problema dos rins? Ou então com o seu aparelho digestivo? Então, são simbolismo. Os sonhos falam. Lacan viu nos sonhos textos, ele falou: isso aqui são textos maravilhosos, textos meus e textos desse outro, e textos que estão sendo construídos dentro da minha própria narrativa. Então, para a psicanálise, não dá para definir o que são, na verdade, os sonhos. Na verdade, ficamos naquele pequeno parágrafo do Freud: sonhos é um grande enigma. Sonhos, na verdade, é o oráculo, é a esfinge que conversou com Édipo. Antes da época de Aristóteles, como sabemos, os antigos consideravam os sonhos não como um produto da mente que sonhava, mas como algo introduzido por uma instância divina, e já então as duas correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando as opiniões sobre a vida onírica em todos os períodos da história se faziam sentir. Traçou-se a distinção entre os sonhos verdadeiros e válidos enviados ao indivíduo é, adormecido para adverti-lo ou predizer-lhe o futuro, e os sonhos vão falazes e destituídos de valor, cuja finalidade era desorientá-los ou destruí-los. Group, 1906, página 390, cita uma classificação dos sonhos de Macriubis, de Artemidorus. Seguindo dessa orientação, os sonhos eram divididos em duas classes. Supunha-se que uma classe fosse influenciada pelo presente ou pelo passado, mas sem nenhum significado futuro. Abrangiam ou insonia que produziam diretamente uma certa representação ou seu oposto. Por exemplo, de fome ou de saciação, que emprestavam uma extensão fantástica à representação. Por exemplo, o pesadelo, Epiphialis. Outra classe, contrária supostamente determinado futuro, abrangia profecias diretamente recebidas no sonho, oráculo, previsões de algum evento futuro, sonhos simbólicos que precisavam de interpretação. Essa teoria persistiu durante muitos séculos, e a gente vê aí uma questão certa, né? Os sonhos para os antigos eram um grande mistério, tinha aqueles que interpretavam os sonhos, como no caso José do Egito, né? E daí as pessoas inventaram dentro do credo o dom dos sonhos que não existe. Mas por que haviam mestres dos sonhos? No Egito Antigo, na Babilônia, aqueles que interpretavam os sonhos dos reis, dos nobres, que para eles era um grande mistério. O analista não interpreta o sonho do seu paciente. O analista questiona o paciente os sonhos, os símbolos. É bom que o analista que pretende trabalhar com sonhos entenda os sonhos a partir da clínica do Freud,
do Jung, do Lacan, porque cada um deles vai trazer uma mensagem diferente. Freud vai trabalhar com a mensagem do sonho, Jung vai trabalhar com o todo do sonho e os símbolos do sonho. Lacan vai trabalhar o sonho como um texto. Ah, André, qual que eu fico? Quer uma dica? Leia tudo. Leia tudo sobre sonhos a partir do Freud, do Jung e do Lacan. Estamos numa época que você não pode mais se dar ao luxo de ser um analista somente freudiano. É bom conhecer, se vai trabalhar sonhos na sua clínica, um pouco de cada teórico para entender o que o seu paciente está trazendo. Você não vai interpretar. Até porque, se você der uma de José do Egito, você vai tirar dele a oportunidade dele descrever ou dele interpretar o seu próprio sonho. Essa teoria persistiu durante muitos séculos. Vocês percebam, a ciência vem desmistificar o sonho, né? Que para os antigos era uma revelação, uma profecia, um presságio, e a ciência fala, não, isso é no humano, isso não é uma revelação, isso está em você. Isso é você fazendo isso tudo. Isso é você provocando isso tudo. E aí Freud fecha com uma palavra bem problemática que nós vamos trabalhar nesses 2 volumes aqui. O sonho nada mais é que o resultado do meu desejo. Isso é o sonho. É você desejando. André, não desejo nada. Não, eu não estou falando de você no campo cognitivo comportamental. Eu estou falando de você no campo inconsciente. Lá você é outra pessoa. E lá você não sabe o que esse ser deseja, o que ele quer, mas ele sabe muito bem o que ele quer. Lá estamos falando do ser, o ser sujeito. Esse sim sabe o que quer. Esse sim sabe tudo. Esse ser já viu, já percebeu. É esse ser que o Lacan nos convoca a querer conhecer. Ele tem a verdade, ele tem um conhecimento, ele tem um saber. E ele deseja. Por isso que a pessoa fala, mas eu não desejo isso. Você não, o outro. Esse outro que habita em você. Esse outro que diz para você, eu vou deixar você acreditar que você é isso, mas na verdade você é isso aqui, que está dentro de você. Essa variação do valor que se deveria atribuir aos sonhos estava intimamente relacionada com o problema de interpretá-los. Em geral, expressavam-se importantes consequências dos sonhos, mas nem todos eles eram imediatamente compreensíveis, e era impossível dizer que um sonho inteligível, em particular, não estaria fazendo alguma comunicação importante. Então, faz matou a charada. Eles não tinham uma interpretação, por isso aí a pessoa fala, mas José interpretava os sonhos. Ele interpretava, assim como outros mestres dos sonhos interpretavam os sonhos da sua época. O problema da pessoa que lê a Bíblia é não querer estudar a história do texto da época. Não era somente José que interpretava os sonhos, não era somente Daniel que interpretava os sonhos. Havia uma classe de mestres dos sonhos. Havia o livro dos sonhos, que era anotado, catalogado e lido e relido para gerações futuras. Nosso rei teve esse sonho, era um presságio. O sonho do rei era um presságio. O sonho do cacique era um presságio. O sonho daquela matriarca era um presságio. Havia o livro dos sonhos, que era escrito, guardado, selado, para ser lido nas próximas gerações. Isso proporcionou
O incentivo para as elaborações, o método mediante o qual o conteúdo ininteligível de um sonho pudesse ser substituído por outro compreensível e significativo. Nos últimos anos da antiguidade, Artemidorus de Daudes foi considerado o maior autoridade na interpretação dos sonhos, e a sobrevivência de sua obra exaustiva, Oderos deve compensar-nos pela perda de outros escritos sobre o mesmo. Ou seja, havia livros e tratados sobre sonhos, e havia autoridade nesse assunto na era antiga. Vocês percebem que Freud vai em um período antigo para escrever essa obra. Quando ele vai falar do mal-estar, ele já pesquisou arqueologia, história, sociologia para escrever aquela obra. Para falar sobre sonhos, Freud teve que fazer um trabalho arqueológico muito grande. Havia tratados, opson magnus sobre sonhos. Isso aqui não é um livro de uma pessoa que teve uma ideia, não. Isso aqui é alguém que... O que é esse mistério aqui que nos incomoda tanto? O que é isso que fala de dentro para fora conosco? O que é isso? Freud vê os sonhos uma via de acesso ao inconsciente, coisa que os antigos não conseguiam ver. Ou seja, era o inconsciente falando do passado, presente e futuro? Sim. Seu passado, seu presente, seu futuro, mas também de toda a humanidade. Aí o que complica, não é somente seu, é de toda a humanidade. A visão pré-científica dos sonhos, adotada pelos povos da antiguidade, estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, que os levou a projetar no mundo exterior como se fosse realidades, coisas que de fato se gozavam de realidade dentro das suas próprias mentes. Além disso, seu ponto de vista sobre os sonhos levava em conta a principal impressão produzida na mente desperta. Pela manhã, pelo que resta de um sonho da memória, uma impressão de algo estranho, advindo de outro mundo, e contrastando com os demais conteúdos da mente, né? Eu tive um sonho estranho. Quem já acordou assim? Eu tive um sonho estranho. Um sonho sem sentido, cara. Sonhei com pessoas estranhas, sonhei com um lugar estranho. Quem não teve esse tipo de sonho? Quem não teve esse tipo de experiência? De acordar, eu sonhei que eu era uma outra pessoa. E de fato você era. Quem não teve esse tipo de sensação? Eu acordei, não era eu, não era esse lugar. Percebe? O sonho é uma viagem no tempo. Podemos dizer que viagem no tempo existe? Existe. Dentro de nós, o tempo todo. O tempo todo. Acredita em viagem no tempo, André? O tempo todo eu acredito. O tempo todo eu acredito. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Quer tecnologia mais avançada do que essa que habita em nós? São os sonhos. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre esse ponto aqui que eu estou trazendo, gente?
A propósito, seria um erro supor que a teoria da origem sobrenatural dos sonhos está desprovida dos defensores dos nossos próprios dias? Podemos deixar de lado os escritos carolas e místicos que de fato estão perfeitamente justificados em permanecerem ocupados com o que restou de outrora amplo domínio do sobrenatural, enquanto esse campo não conquistado pela explicação científica, mas além deles, deparam-se com os homens de visão esclarecida sem quaisquer ideias extravagantes que procuram apoiar sua fé religiosa na existência e na atividade de forças espirituais sobre-humanas, precisamente pela natureza inexplicável dos fenômenos dos sonhos. A alta estima em que é tida a vida onírica por alguns por exemplo, é nitidamente um eco da natureza divina nos sonhos que era incontestada na antiguidade. Pessoal, só ouvindo perfeitamente, gente? Eu vou entender como Eu estou ouvindo bem. Só um instantinho, pessoal. Tampouco chegar ao fim dos debates acerca do caráter premonitório dos sonhos e de seu poder de predizer o futuro, pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido suficiente para cobrir o material coletado, por mais decididamente que as simpatias do que são dotados, os espíritos científicos se inclinem contra a aceitação de tais crenças. São séculos de marcas. É claro que tem as marcas das crenças desse inconsciente, seja ele de ordem pessoal ou coletiva. É claro que tem as marcas da religião, tem as marcas desse sobrenatural que a ciência não ousa dar nomes. Claro que tem. Freud não descarta isso. São séculos e séculos essa mente produzindo sonhos e sonhos e a religião, dando nomenclaturas, dando símbolos. É claro que nosso inconsciente hoje, aqui presente, está carregado dessas energias ancestrais. Não há como negar que você não vai ter sonhos com algo de simbolismo de uma matriz africana ou Wicca. Vai ter. Porque talvez seus ancestrais pertenciam a determinados grupos tribais do passado. Então terá sonhos e símbolos desse lugar. Eu tive um sonho estranho com uma roda de mulheres dançando em torno de uma fogueira. Sabe-se lá se sua família, regida pelo sistema matriarcal, não veio desse lugar. Eu tive um sonho com homens de arco e flecha montado a cavalos. Sabe-se lá se esse sonho simbólico não fala de uma tribo que você veio e que agora você está. Eu sonhei com guerras atômicas, eu sonhei com países entrando em guerras, sabe-se lá se você veio de uma ancestralidade de uma tribo que estava sempre em guerras e que agora aparece no seu presente um presságio do que vai acontecer daqui a 10 anos. Freud não descarta nada disso. Quem quer entender um pouco mais de sonhos, leia o livro O Homem e Seus Símbolos. Quem tiver coragem de ler.
Quem não tiver coragem de ler, por favor, não leia esse livro. Não leia, tá? Para quem chegou agora, eu estou na página, para quem tem o livro, página 43, tá? Para quem chegou agora. E quem chegou agora foi a Soraya. Tá bom. Boa noite. Boa noite, já jantou, já papou, isso aí, bonitinho. É difícil escrever uma história de um estudo científico, página 46, dos problemas dos sonhos, porque, por mais valioso que tenha sido esse estudo, em alguns pontos, não se pode traçar nenhuma linha de progresso em qualquer direção específica. Não se lançou nenhum fundamento de descobertas seguras no qual o pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ao contrário, cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, por assim dizer, no início. Se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles que têm escrito sobre o assunto e apresentasse um sumário de seus pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, teria de abandonar qualquer esperança de apresentar um quadro geral abrangente do atual estado dos conhecimentos sobre o assunto. Ou seja, ele pesquisou, ele investigou, né? Esse é o papel do psicanalista, né? Tá falando alguma coisa atual? Deixa eu ler primeiro, antes de eu falar. Mas só que ele fala, cara, não tem o princípio acerca dos sonhos, não tem o fundamento, não tem a raiz, não tem um ponto. A antropologia fala, a sociologia fala, a filosofia fala, o poeta fala, né? A psicologia fala, a psiquiatria fala, a medicina fala. Não há um ponto de partida, o sonho começou a partir daqui, não tem. Mas ele fala, se eu fosse fazer isso, ele está falando das pesquisas dele, né? Quem quiser saber onde ele pesquisou, está lá no volume 5 do final, a bibliografia dos livros que ele consultou. Ele faz essa leitura, ele faz essa pesquisa. Freud é um obsessivo por pesquisa, né? E deixa esse legado para nós analistas, essa obsessão por leitura e pesquisa, mas ele fala: meu ponto de partida não é quando o início, o fundamento, eu quero entender as forças psíquicas que regem os sonhos, que estão por trás dos sonhos. Ele quer entender os sonhos a partir dessa mecânica do inconsciente. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós, analistas, não debatemos, dialogamos. Tá, você falou isso? Deixa eu dar uma olhada a partir do inconsciente. O que é isso aqui que você está me trazendo? A sociologia já falou, a psicologia falou, a filosofia falou, né? Mas a neurociência deu um ponto de vista, né? Mas deixa eu ver de um outro ângulo, é o ângulo que é o meu território, que é o ângulo do inconsciente. Então Freud vai falar que essa questão do sonho é algo transgeracional, não tem como parar, porque o sonho é uma força pulsional que não para, você não pode deter o sonho. Por que dormimos? Alguém já se perguntou? Em algum momento, mas o sono, eu durmo porque fisiologicamente, biologicamente, segundo a medicina, tá bom, mas isso é um parecer biológico e psicológico. Por que dormimos? E por que esse sonho se torna muitas vezes tão real quando dormimos?
E se esse sonho é apenas um sonho, por que em algum momento da vida ele se materializa? São perguntas que devemos nos fazer. Se é apenas um sonho, por que ele se torna real? Optei, portanto, por estruturar o meu relato de acordo com os tópicos e não com autores, e à medida que for levantado cada problema relacionado com o sonho, apresentarei qualquer material que literalmente contenha sua solução. Visto, contudo, que ter-me sido impossível englobar toda a literatura sobre o tema. Percebam, ele faz um levantamento vasto dentro da neurose obsessiva dele, né? Ele vai fazer um trabalho detalhado, minucioso sobre sonhos, dentro de pesquisadores e autores sérios da época dele e antes da época dele, né? Dentro da religião, dentro da ciência. Perceba que Freud não tem um preconceito linguístico, nem um preconceito de literatura. Ele vai buscar em literaturas filosóficas, em literaturas não filosóficas, ele vai buscar em literaturas espúrias, ele vai buscar em literaturas religiosas e literaturas científicas. Depois de ler tudo isso, depois de enxugar tudo isso, Freud agora começa a fazer os seus apontamentos sobre o sonho. Então, interpretações dos sonhos não é algo da ideia do Freud. E não é assim que o psicanalista trabalha. É uma leitura exaustiva quando você vai fazer um trabalho ou uma pesquisa, é preciso ter paciência e é preciso, como diz o Freud, no curso passado que a gente estudou, ter demanda para a leitura. Demanda, paciência, desejo e tesão para o que você está fazendo. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores que escreviam sobre o assunto sentia-se obrigado a tratar do sono e os sonhos como um tópico único. Em geral, abordava, além disso, condições análogas, fronteiristas, a patologias, estados semelhantes aos sonhos, como as alucinações, visões, etc. As últimas obras, pelo contrário, mostram-se preferência por um tema restrito e toma por objeto, talvez, alguma questão isolada no campo da vida onírica. Agradar-lhe-ia ver nessa mudança de atitude a expressão de uma convicção de que nessas questões obscuras só será possível chegar a explicações e resultados sobre as quais haja acordo mediante uma série de investigações pormenorizadas. Uma pesquisa detalhada desse tipo, predominantemente psicológica por natureza, é tudo o que tem a oferecer nessas páginas. Tive poucas oportunidades de lidar com o problema do sono, posto que este é essencialmente um problema da fisiologia, muito embora uma das características do estado do sono deva ser de promover as modificações nas condições do funcionamento do aparelho mental. Na literatura sobre o tema do sono, consequentemente, não é considerada adiante. As questões levantadas por uma indagação científica sobre o fenômeno dos sonhos, como tais, podem ser agrupadas sobre as epígrafes que se seguem, embora não se possa evitar certas doses de suposição. Ele não vai explicar o sono, mas ele vai trazer uma narrativa sobre os sonhos. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguém quer fazer algum comentário? Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo bem.
Sim, Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse capítulo de hoje? Que a aula está encerrando aqui agora. Eu quero saber, quero ouvir de vocês alguma dúvida sobre a leitura desse texto. André, aqui é Anderson. Oi, querido, pode falar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, se possível, sobre por que que o pesadelo tem a ver com o movimento histérico. Porque tanto o Pesadelo como o filme de terror, tanto é que já foi comprovado que a personalidade histérica precisa adormecer de vez e não acordar. O pesadelo fala de algo assustador, algo que eu não consigo dar conta, algo que atenta à minha vida, algo que me causa terror, me causa pavor. E é o modo como funciona a mente da histérica. É uma mente de espetáculos, é uma mente turbulenta. É óbvio que os seus sonhos serão desse nível. Então, todo filme de terror, seja de ordem psicopata, ou de terror, ou um pesadelo, é de ordem histérica. Ah, mas eu não sou histérico. E se for filho de uma histérica? E se for neto de uma histérica? Não escapa dessa raiz. É apenas um terror noturno de algo que eu não estou dando conta na minha vida diurna. Porque os sonhos é a vida noturna, é a vida dos sonhos. Quando estamos dormindo, estamos no mundo dos sonhos. Por isso que é classificado o pesadelo como de ordem histérica, ou até mesmo psicótica. Respondi a você, Anderson? Sim, obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre esse capítulo, gente? Sobre algum ponto que chamou a atenção? eu queria fazer uma pergunta, mas eu, como cheguei agora, não li o capítulo todo ainda, não sei se vai ser sobre o capítulo, mas tem a ver com sonhos. Eu já acho que já perguntei isso aqui anteriormente, logo no início do curso, né? E aí você falou, não, quando chegar a interpretação dos sonhos, você volta com essa pergunta. Sonhos lúcidos. Você tem consciência de que você está sonhando e você consegue se movimentar no sonho, conversar com você no sonho, mudar as cenas. Na verdade, o Jung vai falar que ele já acordou para o mundo dos sonhos. Ele não está agora mais sonhando, ele está no mundo dos sonhos consciente. Nós vamos ver o sonho dentro de um sonho, tá? Nessas aulas, e nós vamos ver os sonhos lúcidos. Tem até um filme que eu vou passar para vocês, mostrando agora, que está no Netflix, Sonhos Lúcidos, tá? A pessoa, o Jung vai falar que essa pessoa, ela acordou para o inconsciente, o que o Freud vai falar, ele agora sabe que o inconsciente é real, ele está lá agora, mas ele está acordado. É o que acontece com o analista. Na virada pulsional, ele agora sabe que não está mais aqui, ele está no mundo do inconsciente. Então, ele percebe esse mundo atual a partir do inconsciente. É aquilo que o Zima, o Nazi, o Lacan fala. Ele não se desliga mais, ele está acordado. Ele está. Ele, a gente faz até uma brincadeira, né? Não confie em um psicanalista bêbado ou dormindo. Ele não está dormindo, ele tampouco está bêbado. Ele está percebendo todo mundo. Porque não é mais ele está no mundo do inconsciente, ou seja, ele está lúcido. Então, os sonhos é do mundo do inconsciente. Esse sonho lúcido ele agora está no mundo do inconsciente, só que está acordado. Entendi. Obrigada.
Alguma mais perguntas sobre o capítulo de hoje, pessoal? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui esse primeiro encontro, né? Como eu falei para vocês, vamos trabalhar capítulo por capítulo sem pressa. Isso aqui é uma formação psicanalítica, né? A gente encerra esse primeiro capítulo nesse horário cedo, para todo mundo poder curtir a família mais cedo. Outros que ainda vão trabalhar vão poder chegar um pouco mais cedo no trabalho. Mas a gente encerra por aqui. Agradeço a vocês por estar entrando nessa nova etapa, fazendo essa aposta, né? Que isso aqui é uma aposta, e acreditando que algo vai levar para a sua prática clínica, que é trabalhar os sonhos a partir não só de você, mas também dos seus pacientes. Então, desde já, muito obrigado a todos que estão iniciando esse novo módulo e vamos caminhando aí. Amanhã já teremos o nosso filme para vocês discutir no dia 14, tá bom, gente? Amanhã já terá um filme e já iremos fazer a divulgação para o dia 14, que é encerramento, mas lembrando a vocês que no dia 21 e 28, mesmo não tendo aula, vocês estarão recebendo as videoaulas de vocês gravadas, tá bom? Então, desde já, boa noite a todos, obrigado pela presença de todos e nos vemos semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Qualquer dúvida Boa sobre a noite, aula Guilherme. de hoje, pode colocar lá no grupo, gente. Boa noite, gente.